aprendeu a surfar vai pegar várias ondas legais esse ano. Agora, quem não aprendeu vai se afogar. Vai tomar aqueles caldos que a gente sabe bem como é que é, aquelas ondas que vêm e derrubam a gente. Pois é, eu vim trazer aqui uma contribuição baseada nessa expressão que eu escutei ontem de uma pessoa que eu acompanho nas redes, que é o Léo Schnebly. E quando eu ouvi essa expressão, veio muitos insights. Então, essa frase me trouxe vários insights que, para quem tá nesse processo, nessa jornada interior do autoconhecimento, né? Quem tá nisso, quem tá aprofundando, quem tá no comprometimento com esse processo, vai compreender muito bem essa frase. E é justamente para essas pessoas que eu vim aqui trazer essa contribuição, esses insights que eu tive. Então, todos esses anos a gente vem recebendo um chamado para aprender a surfar. E por quê? Porque provavelmente você, assim como eu, foi pego desprevenido e chegaram ondas gigantescas e a gente não estava preparado. E essas ondas chegaram quando a gente não estava preparado e a gente tomou vários rolas, né? E assim é na vida. Quando a gente não está preparado, quando a gente não tem uma base sólida interior, essas ondas vêm e detonam com a gente. Então, eu quero destrinchar um pouco aqui dessa expressão. Se a gente não ouviu esse chamado interior e não aprofundou, agora a coisa vai ficar mais intensa, as ondas estão cada vez mais fortes. E o que é esse aprofundar, né? O que é esse aprender a surfar? Então, esse aprender a surfar é a gente encarar mesmo as nossas profundezas, né? Aquela coisa de você catar a sua prancha e ir lá para alto mar. E mais ainda, mergulhar nesse mar e olhar. Eu imagino assim, imagina que, né, você tem lá o seu oceano, todos nós temos, e a gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa mergulhar e saber o que tem lá, né? O que a gente foi colocando lá que a gente não soube lidar. Então imagina que nesse oceano tem ali um baú. Na verdade é um baú freezer, em que a gente foi colocando nesse baú freezer todas as emoções que a gente não soube lidar. Então, essa questão da gente aprofundar é a gente mergulhar, abrir esse baú e ir trazendo essas questões que a gente não soube lidar, né? Então, traições, abusos, abandono, tudo que você não soube lidar, você jogou ali para o inconsciente, para aquele baú, e está congelado aquilo. Então, quando a gente começa a mexer, a gente vai lá, abre esse baú, traz essa questão, descongela, né? Essa emoção tá lá congelada. Então, a gente precisa trazer, descongelar. E quando descongela, a gente olha para aquela questão novamente. E aí, você vai ressignificar tudo aquilo. Você vai olhar com outro. Então, você vai olhar para aquela situação toda e vai dar um novo significado, né? Você vai trazer aquela memória e vai dar um novo significado para ela. E assim você tem que fazer vários mergulhos, porque tem muita coisa ali. E todos esses anos a gente recebeu esse chamado para isso.
eu recebi o chamado através da dor, né? Eu precisei olhar para esse oceano, eu precisei olhar para o meu baú, eu precisei trazer essas emoções e venho trazendo ainda. Então, são anos, né? Foram anos para fazer isso. Então, foram anos treinando, se afogando, vindo ondas, se afogando, e essas ondas são o quê? Avisos. Você precisa mergulhar, tem coisa lá para você resgatar. E assim é. Então, para quem fez esse processo, eu venho nesse processo mais aprofundado mesmo em 2015, que eu comecei a olhar. Em 2020, altos mergulhos, mergulhar fundo mesmo, descongelar, sentir. Para que hoje, quando chega uma onda, eu falo, peraí, não vou me desesperar, eu já sei o que fazer, né? Então você fica muito mais tranquilo quando chega essas ondas, você aprendeu a surfar essas ondas. E depois que você surfa essas ondas, nossa, é um peso, né? Então ali o seu baúzinho tá ficando cada vez mais vazio e mais leve, então a sua vida vai ficando muito mais leve. Mas foi preciso muito mergulho. Bom, por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque chegou essa onda, né? Depois de um tempo, sabe aquela calmaria? Fica um tempo, uma calmaria, veio uma onda. E quando veio essa onda, eu já estava muito mais forte, né? Eu já sei o que fazer. E eu sei que é pro meu bem sempre. E eu sei que é só um aviso dizendo, toda onda que vem é um aviso dizendo, você precisa mergulhar. Agora tá na hora de acessar ali uma outra informação, uma outra emoção ali, que agora você precisa olhar para isso. E foi o que eu fiz, tive que dar esse mergulho. E aí, por isso que essa expressão me chamou tanta atenção. Então, é isso. Hoje, quem aprendeu a surfar tá pegando muitas ondas e se divertindo com elas.